Fala, você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimento em startups, vendas, automação. Meu nome é Gerson Ribeiro e é um prazer estar falando aqui com você. E cara, o que é que acontece? Para quem está vendo aqui pelo YouTube, eu tô aqui com a câmera tremendo, tô aqui segurando o celular, não tô conseguindo gravar direito porque o meu tripé, o portátil ficou no escritório. Não vou conseguir chegar para o escritório porque tenho duas reuniões agora daqui a pouco, depois do almoço, correr aqui para almoçar e fazer uma coisa e outra. E o que acontece é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Construir a mídia social da minha marca hoje é uma prioridade para mim, tá? Então assim, como é uma prioridade, eu preciso fazer independente das adversidades que acontecem. E existe uma pesquisa feita pela ONU, que eles passaram 20 anos estudando, e eles identificaram 10 comportamentos do empreendedor de sucesso. E um desses comportamentos é você fazer as coisas, mesmo que não seja o ideal. Mas você tem uma tarefa para entregar, você se desdobrar e fazer aquilo ali acontecer. Então, isso é um compromisso que a gente precisa ter. Por que eu quero falar sobre isso aqui agora com você? Porque eu tava, pô, qual vai ser o tema que eu vou gravar? Não tô com o material pronto aqui. A minha equipe não me passou ainda. Então, cara, se eu vou falar um pouco sobre o meu momento que eu tô aqui agora, que é justamente esse. Cara, eu tô sem o material para gravar. Eu tô sem o tripé. Eu tô sem o escritório. Eu tô aqui fazendo o que precisa ser feito. E a gente que empreende faz o que precisa ser feito. É interessante a gente ter uma avaliação em relação à mentalidade de outros tipos de pessoa, que não tem nada de errado em você ter outras profissões, mas o empreendedor não tem chefe, o empresário não tem chefe, o seu chefe no final das contas são os seus clientes, e você precisa se autogerenciar muito, você ter um direcionamento próprio para você fazer as coisas que precisam ser feitas, porque senão a gente acaba procrastinando, a gente acaba deixando para fazer depois, acaba não fazendo as prioridades, e isso não vai levar a gente para onde a gente quer ir. Então, como para mim, eu tô dando esse exemplo aqui agora, por exemplo, para mim é prioridade fazer conteúdo, é prioridade pelo menos nos dias úteis ter um conteúdo novo no YouTube, um conteúdo novo no TikTok, no Instagram. A gente tem uma equipe para isso, só que a pessoa sou eu. Então, o gargalo não pode ficar na minha mão, eu não posso ser o gargalo. Então, se é a minha meta, se é meu objetivo, se é a minha prioridade, eu vou dar um jeito de fazer. E eu lembro, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe para fazer isso, né? Para fazer as publicações, para fazer o social media. Mas teve uma época que eu estava numa correria gigante, eu estava organizando o Brasil Startup Summit, que foi um grande congresso que a gente fez, foi a maior conferência online de startups da América Latina, a irmã do Zuckerberg participou, 10 mil participantes, 50 palestrantes, inúmeras marcas, ministérios apoiaram, então assim, foi um evento muito importante, e naquela época eu estava com a equipe muito reduzida, então quem é que fazia as minhas postagens? Era eu mesmo, e eu lembro na época eu estava indo dormir todo dia, 1, 2 da manhã, acordando 6, 7, para poder trabalhar, para dar o gás ali. Então assim, a minha prioridade naquele momento era fazer o conteúdo da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora. Então não dava para parar. A minha prioridade era fazer aquilo ali, eu fazia, ia dormir tarde, e me desdobrava. E isso é uma das características do comportamento empreendedor. Faz alguma atividade que seja um sacrifício, mas para cumprir uma prioridade. A gente tem que ter esse senso, tá? É muito importante ter esse senso para a gente poder executar as nossas mudanças na nossa vida. E eu vou compartilhar com você aqui agora onde foi que eu aprendi isso. Onde foi que eu aprendi os 10 comportamentos do empreendedor de sucesso, que foi descoberto pela ONU. A ONU passou mais de 20 anos estudando as pessoas de sucesso no mundo todo, e eles perceberam que existiam 10 comportamentos, eu acabei de contar um só, mas 10 comportamentos que era comum a todos esses empreendedores. E eles perceberam que entre cada um desses comportamentos existiam 3 características específicas, que são as CCEs, características do comportamento empreendedor. Depois de 20 anos a ONU fazendo essa pesquisa, eles perceberam que algumas pessoas nasciam com isso e outras aprendiam ao longo da vida com outras pessoas que ensinavam, e de forma muito orgânica. E eles perceberam que era possível treinar isso. E aí eles criaram uma metodologia que hoje são 7 dias a metodologia, em 6 a 7 dias você aprende na prática. Você internaliza, não é fazer um curso de, eu vou aprender um conteúdo, não, você internaliza os comportamentos. E esses comportamentos começam a fazer parte de você, e lógico que a gente precisa sempre estar revisando para estar o máximo possível
trazendo esse comportamento para a nossa vida, tá? Então, por exemplo, quando eu descobri essa metodologia, que eu vou falar para você já, eu só tô segurando aqui a sua atenção, mas quando eu aprendi isso, eu imprimi os 30 CCEs, né? São 30, 3 vezes 10, 30. Eu imprimi os 30 e coloquei na minha mesa, assim. Todos os dias eu olhava para aquilo ali. E passou anos assim, anos. Então, e hoje eu reviso isso sempre que eu posso, sempre que me dá na cabeça eu dou uma revisada, porque são 30 características. E a gente pode e deve usar elas para ser bem sucedido na nossa vida, tá? Então tem a questão do networking, tem a questão... Enfim, eu não vou dar o spoiler para você aqui agora, até porque existe um curso que no Brasil, a ONU credenciou uma entidade no Brasil, que é o Sebrae. O Sebrae é a única entidade no Brasil que pode aplicar essa metodologia. E a gente assina um termo de sigilo. A gente não pode falar para ninguém o que acontece dentro da metodologia. Porque se você falar, dá uma estragada. Tem que chegar lá na surpresa. Então, assim, como presente para várias pessoas ao longo da minha história, desde que eu fiz... Hoje já faz 12 anos que eu fiz essa metodologia, que eu treinei isso aí. E ao longo dos anos eu premiei várias pessoas. Eu dei esse curso para várias pessoas, né? Um sócio meu, ou pessoas que eram importantes para mim. Eu disse assim, pô, se você quer empreender, tem que fazer esse programa aqui. E bom, eu tô fazendo uma baita de uma propaganda aqui, porque mudou a minha vida. Na época eu lembro assim, pô, tava na faculdade, tava aquela vida meio mais ou menos assim, eu queria empreender, mas eu queria um caminho mais direcionado. E foi aí que eu descobri que existia um tal de Empretec. O Empretec é uma metodologia da ONU, que no Brasil é credenciada pelo Sebrae, e é muito barato de fazer. Cara, o curso ele é praticamente de graça, porque assim, você tem... são 7 dias de metodologia, são vários facilitadores que estão ali para te conduzir. Então, assim, é muito direcionado. O Sebrae subsidia a maior parte do custo, então sai muito barato fazer. Pode mudar a sua vida, tá? Eu não ganho nada, nem um centavo para divulgar isso aqui. Eu tô falando porque realmente mudou a minha vida e eu acredito que pode mudar a sua vida também. Então, eu volto para esse aqui. Pô, eu comecei falando, eu tô gravando aqui da forma que deu para gravar. Mas para mim é muito mais importante passar um conteúdo que faça sentido para você do que eu guardar isso para mim e dizer assim, não vou passar. Ou pior ainda, hoje não tá perfeito. Não tá perfeito o meu vídeo, não tá perfeita a minha gravação, não tá perfeito a luz, não tá perfeito a câmera, não tá perfeito o tripé. Várias coisas não estão perfeitas. Só que o empreendedor, ele vai lá e cumpre aquela tarefa, mesmo que ela não fique perfeita, mas ela vai ficar feita porque ela é uma prioridade. Então, a gente guarda isso aí, isso é um dos comportamentos que você precisa internalizar e você vai internalizar se você fizer um programa feito em Empretec. Tem vários por aí, vários bons programas por aí, mas na minha carreira, até hoje, o Empretec talvez tenha sido o maior transformador na minha vida e eu passo isso adiante. Eu ensino muita coisa do Empretec para quem é dos meus alunos, pessoal que trabalha junto comigo nas minhas consultorias, porque eu acredito que quando a gente melhora o nosso comportamento como empresário, a gente melhora os nossos resultados, beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você está vendo pelo YouTube, deixa um curtir, deixa um comentário, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo podcast, deixa um review, faz toda a diferença para mim. Um abraço, bota para quebrar, a gente se vê aqui amanhã. Valeu!